A história do direito penal brasileiro começa antes do descobrimento do Brasil, onde dominava-se naquela época as civilizações primitivas, os indígenas, que tinham seu próprio ordenamento cultural e aplicava-se a vingança privativa, sem qualquer uniformidade nas reações de pena. Os historiadores apontam que nossos silvícolas, ou seja, aquele que nasce ou vive na selva, não desconhecem do sistema talião, sistema esse que pune de acordo com o ato cometido pelo delito, de acordo com a gravidade do ato cometido. Ou seja, antes do período do descobrimento do Brasil, as civilizações empregavam a vingança privada, a famosa justiça com as próprias mãos, e não tinham um sistema punitivo como o talião. Além disso, não havia um sistema jurídico social, e sim regras consuetudinárias, aqueles famosos tabus. As penas eram transmitidas de forma verbal e a maioria não havia o emprego de tortura, eram penas corporais, mas não havia o emprego de tortura. E também a maioria era dominada pelo miticismo. Logo, com o descobrimento do Brasil, a partir do ano 1500, foi aplicado o direito lusitano, aplicando-se sucessivamente as ordenações afoncinas, manuelinas e as ordenações filipinas. No ano de 1446, foram promulgadas por Afonso V as ordenações afoncinas, que vigoraram até o ano de 1514. Elas apresentavam conteúdos do direito romano justiciano e do direito canônico. As principais características das ordenações afoncinas eram a crueldade das penas, a arbitrariedade dos juízes em relação à fixação da pena e também a inexistência de princípios sagrados como a legalidade e a ampla defesa. Outro fato que é importante destacar é que essa ordenação, ela tinha como, a prisão tinha como caráter preventivo, ou seja, o preso, ele ficava lá desde o momento que foi pego cometendo o delito, né, até o momento de ocorrer seu julgamento. A prisão também deixava o preso, o delinquente, lá até o devido pagamento da pena pecuniária. Já no ano de 1514, surgiram as ordenações manuelinas, editadas por Dom Manuel o Ventuoso. Elas não eram muito diferentes das ordenações afoncinas, já que era uma espécie de atualização do código anterior. Uma das principais características dessa ordenação é a crueldade das penas, e também aqui já ocorre a vingança pública, o Estado que emite a pena. Possui como característica também de que, como no território pátrio existiam as denominadas capitanias hereditárias, o próprio donatário era que aplicava o direito. Em 1630 foram aplicadas as ordenações filipinas pelo rei Felipe II, que duraram até o ano de 1830. Foram mantidas algumas características das ordenações anteriores, como as penas cruéis, a arbitrariedade dos juízes e a inexistência de princípios como a legalidade e a defesa. O livro V foi o diploma penal que mais vigorou no Brasil por aproximadamente 220 anos, e nele a matéria penal era regulamentada. Não havia respeito sobre o princípio da personalidade da pena, deixando o juiz completamente livre para decidir qualquer pena que ele quisesse, nem seguindo a gravidade do ato ou algo do gênero. Além disso, não existia sequer a oportunidade do delinquente sequer se defender das acusações. E foi através desse mesmo ordenamento que Tiradentes foi executado, onde a pena foi estendida até os seus descendentes.
Durante o período de 1603 a 1830, predominava-se a ideia de pôr temor, medo às pessoas em relação às penas. E também havia uma desigualdade em relação ao tratamento de diferentes classes sociais, como, por exemplo, os cavalheiros, se fossem acusados, eles recebiam uma pena muito menor em relação aos escravos, se fossem pegos tentando fugir, como por exemplo. Além da existência da pena de morte, eram aplicadas sanções extremamente punitivas e desumanas, como por exemplo o emprego de tortura, amputação de membros, confisco de bens e entre outros. Como por exemplo, os punidos pelas galés, eles eram forçados a usar calcetas, que é uma espécie de ferro que fica preso no pé, uma argola de ferro. E também eles eram forçados a usar correntes de ferro e também forçados a fazer trabalhos públicos e ao degredo, que consiste na fixação de residência em um local determinado. Dando continuidade à minha colega Ana, eu vou estar falando sobre o Código Criminal. No artigo 176 da Constituição de 1824, foi colocada uma grande necessidade de ser criado um Código Criminal e que fosse feita baseada na justiça e na equidade. E em 1827, Bernardo Pereira de Vasconcelos criou e apresentou o primeiro projeto do Código Criminal, que foi sancionado em 1830 por Dom Pedro I. E foi muito conhecido e foi também muito falado que foi o primeiro código autônomo da América Latina. E nesse Código Criminal e na Constituição, juntando, foi equiparados muitas coisas. Inclusive que no artigo 176 da Constituição de 1824, diz lá que diz aqui que está prevista já a abolição dos açoites, das marcas de ferro, das penas cruéis, de qualquer tipo de pena cruel, de tortura que acontecia com os escravos. E também, nesse mesmo período, foi-se muito falado sobre os ordenamentos jurídicos, o direito penal, criminal, que estava sendo colocado como algo bom em prol da humanização que poderia vir a ocorrer e que ocorreu. Que essa parte dos açoites, dos ferros quentes, foi uma grande mudança, foi um pontapé para tudo que aconteceu depois do tempo da escravidão. E também, no mesmo dispositivo, no inciso 20, fala sobre as penas, tanto físicas quanto materiais, que não seriam mais passadas para familiares. Por exemplo, quando uma pessoa era presa, se ela morresse antes de cumprir a pena dela, a pena passava por um outro parente, para filho, esposa, independente do grau. E se fosse uma pena de valor, a pena seria passada também, se a pessoa não tivesse dinheiro, ia sendo passada de geração em geração. E isso também foi quebrado. E foi a primeira manifestação do princípio da personalidade, apesar que ainda acontecia a pena de morte na forca em Gales. Acontecia ainda alguns tipos de penas um pouco tortuosas. E no artigo 55 houve uma pequena mudança que trouxe algum tipo de espanto, que foi o dia da pena, o dia de pena multa, que apesar do que acontecia naquele período, e ninguém tinha culpa, e que não havia culpa de alguns pela desigualdade, e foi colocado um dia de pena multa, que era pago um tipo de multa em decorrência do que tinha acontecido, pois os escravos eram considerados como animais naquele tempo, e que eram bens semi-moventes, então que independente do que se acontecia, podia acontecer o que fosse com eles, que as pessoas não sentiam culpa por isso,
e que passou a existir esse dia para, de alguma maneira, ser penalizados pelo que eles estavam fazendo. E o Código Criminal do Império foi um pontapé para tudo que aconteceu depois. Período republicano. Período republicano no direito penal. De 11 de outubro de 1890, foi criado o primeiro Código Penal aqui no Brasil, depois da independência. E João Batista Pereira, ele foi o que deu início a esse projeto, foi quem elaborou o Código Penal aqui no Brasil. Dentro disso, as elites republicanas, elas tinham o intuito de criar novas perspectivas, percepções também a esse código, né? Mas dentro disso também teve a questão de muitas críticas, né, voltadas principalmente ao meio social e ao meio político. Mas durante a Primeira República não teve alteração alguma, mas a partir da Primeira República, né, começou a ter as alterações, porque a Constituição de 1890, ela tinha muitas falhas. E nisso foi necessária as alterações para realmente ter uma justiça e ser colocado em prática isso, sem ter a questão da desigualdade, né? Abrangindo vários tópicos, principalmente para ser concretizado a justiça no meio criminal, que antigamente no Brasil as leis em relação ao Código Penal, principalmente ao meio criminal, eram terríveis, assim, não tinha, né? Tanto que foi criado em 1890 a questão do Código Penal. Bom, dentro disso, existe várias mudanças, né, que são necessárias. Mas essa questão do Código Penal de 1890, ela é principalmente voltada para a violência sexual, né? Questão da prostituição, da violação, que é voltado ao estupro. Não existiam as leis voltadas ao estupro. Tanto que até o adultério era crime, mas não existia lei voltada para o estupro. Bom, mas a mudança, elas fazem parte, né? Principalmente da justiça. Um exemplo, no caso de 1915, teve a alteração onde o crime de atentado violento ao pudor, ele teve uma diminuição. Ele tinha 6 anos, porém, foi diminuído para 3 anos. Mas já em 1932, o desembargador Vicente Piragibe foi quem fez essa consolidação, como é que fala? Consolidação das leis, né, ao qual ganhou o decreto no número 22.213, que quem assinou foi o próprio Getúlio Vargas, né, o presidente da época. Bom, e essa consolidação das leis penais, no que abrange os crimes da violência sexual no artigo 266, ela foi muito importante, porque não existia esse tipo de leis penais para esses casos, né? Então, a consolidação dessas leis foi importante justamente para abranger as pessoas vulneráveis que passavam por essas situações. Bom, e os pontos importantes que é bom destacar nessa questão é quem? Nelson Hungria. O que ele fez? Ele deu início ao projeto do quê? Da pena privativa de liberdade. Para quê? Para dar opções favoráveis ao réu que cometeu aquele crime, né?
Mas um cara muito importante em relação à questão do estupro foi o Alcântara Machado. Foi o quê? Que até hoje, desde 1940, né, ele deu início a esse projeto e vem correndo até hoje nos dias atuais, né, que é voltado principalmente para o estupro, que é o quê? Voltado para os meios virtuais, né, nos dias de hoje. Que existe sim estupro virtual, onde as vítimas são jovens, e esse Alcântara Machado, ele deu esse início para abrir essas portas para isso acontecer. Mas o que eu quero dizer em relação a tudo isso? O período republicano no direito penal, ele foi importante para isso, entendeu? Para justamente existir essas leis penais para que a justiça seja feita tanto para os criminosos, mas tanto para as vítimas, né? Porque assim como os criminosos cometem os crimes, eles também precisam da sua defesa, eles precisam dessas leis penais para realmente eles poderem pagar por esses seus crimes. E também essas leis que favorecem principalmente as vítimas que foram pegas por esses criminosos. Mas é importante ressaltar o quê? Que com essas constituições que elas foram tendo essas alterações, teve essa importância muito grande por conta, como eu falei no começo, não existia essas leis que abrangisse a questão da violência sexual. Então, a Constituição de 1890, ela foi necessária principalmente para isso, abriu as portas para essa situação. E vem correndo até os dias de hoje, né? Mas, por exemplo, se você pegar esse capítulo do período republicano no direito penal, teve muitas controvérsias, sim, teve muitas críticas, mas mesmo assim, quando realmente isso tomou iniciativa, não parou, porque foi-se necessário ter uma análise sobre isso e vem até os dias de hoje, né? Como eu falei da questão do Vicente Pirangibe, que ele fez essa consolidação das leis que foram necessárias, porque eu digo a consolidação das leis penais que abrange os crimes de violência sexual, né? Mas pelo que você lê desse capítulo, da questão do período republicano, ele abrange mais isso, a questão da violência sexual, voltado ao estupro, onde surgiu leis necessárias para realmente ser tomadas nessa situação.